segundo livro de Reis, capítulo 4, pessoal. Um toque do Espírito Santo. Segundo livro de Reis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Coisa que parte triste da história, né? Que não conseguia pagar uma dívida, os filhos seriam servos, seriam escravos. Mas qual é a lição? Aqui temos muitas lições. Primeiro, o homem temia a Deus. Mesmo temendo a Deus, ele deixou dívidas. Homem de Deus não pode, mulher de Deus não pode. A Bíblia diz: ninguém devais coisa alguma. Temos que verificar isso. Mas é mais do que isso, pessoal. Nós temos que andar preparados para a eternidade. Assim como não dever deixar dívidas para ninguém. Imagine que, né, você morre e deixa, no meu caso, deixar dívida para os filhos, para os netos. Nós não devemos. Mas mais do que isso, é você morrer com dívida com o céu, irmão. Como assim, pastor Jaime? Se estiver no vermelho com Deus, não pode. Lembra que Deus um dia usou um profeta para falar para um rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todos nós um dia vamos embora, não sabemos o dia e a hora. Alguns vão com um pouco mais, alguns vão com um pouco menos. Os antigos diziam: para morrer, basta estar vivo. Então nós podemos deixar, por isso temos que deixar a casa em ordem. Não devemos, assim como não devemos deixar dívidas com ninguém, nós devemos estar em ordem também com o Senhor, não tendo nada que desabone a nossa entrada no céu, nada que tire, entenda bem, a nossa entrada no reino dos céus. Então verifique como está andando, que é importante. Como pregador, eu sempre tenho que alertar: a maior bênção do Evangelho é a salvação, a vida eterna. Então não deixe, antes sempre, os antigos diziam assim: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Não, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Se fosse o arrebatamento da igreja, a pessoa que está em pecado não vai ser arrebatada, mas a pessoa vai embora, que todo mundo, como eu falei, vai se Cristo não voltar antes. O seu corpo é sepultado, o seu espírito vai para onde? Que nada impeça você de entrar no céu. Um comentário só. Bem, e Eliseu lhe disse: de que eu de fazer? Declara-me agora o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. O que é isso, pastor Jaime? Esse homem deixou uma coisa que nós temos que aprender a deixar: a unção. O azeite representa o quê? O Espírito Santo, a ação de Deus, a obra de Deus na nossa vida. Temos que deixar o bom testemunho. Você vai ver como isso é importante. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Quer dizer, está dizendo que Deus vai fazer um milagre. Você prepara, não são poucos não, são detalhes que nós temos que prestar atenção, não poucos. Sei lá, se eu conseguisse poucos era pouco, mas você verá por que eu estou falando isso. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele trazia os vasos e ela os enchia. Aqui está a nossa mensagem. Muita gente está na igreja, mas está deixando porta aberta. O que é porta aberta? É lugar por onde o inimigo entra. Eu era garoto ainda, e eu ouvi uma história que minha mãe contava. Ela morou num bairro chamado Costa Barros, lá no Rio de Janeiro. E era um pasto, não era um pasto. E casebre, muito simples mesmo. E a janela não tinha janela. No local da janela, ele botava um pano, um plástico. Né? Um dia ela estava lavando roupa, disse, quando ela olhou, que susto que ela tomou. Estava lá a vaca, entenda bem, colocou a cabeça assim dentro de casa e estava lambendo uma irmã minha, que era a irmã mais velha, né? Estava lambendo. Agora você deixou a janela aberta, o bicho entra. E já ouvimos cada história no interior, mas no interior, na capital também tem, né? Então, entra, e olha, Costa Barros não é interior, é um bairro do Rio de Janeiro, né? Um bairro lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, você deixa a porta aberta, às vezes entra o galinho, entra a galinha, né? Entra às vezes o gato do vizinho, entra o cachorro do vizinho, mas pode entrar uma cobra. Mas o que tem a ver, pastor? Que bobeira é essa? Não podemos deixar a porta aberta no mundo espiritual, irmão. E tem gente que está na igreja, mas a porta está aberta.
O que é isso? Você está deixando coisas do inimigo entrar. O pastor Leandro estava falando na rádio essa mensagem, na TV, vamos fazer uma gravação, e eu estou falando com os obreiros que eles têm que testar a temperatura do corpo. Quando eu entrei aqui, eu falei que eu acho que eu estou ficando velhinho, irmão. Que já comecei a sentir um frio, que eu acho que eu vim sem blusa, está meio frio lá fora. Vocês estão, a temperatura está agradável para vocês ou está frio? O que vocês acham? Está frio? Para quem está frio aqui? Oh, não é só eu que estou velho, não, hein? Glória a Deus. Rapaz, mas eu aviso tanto, cheguei ali, falei para um, fiz assim para um ainda, para ver, ele se mancou e foi lá falar com o rapaz. Ele disse, é só o cara entrar aqui e sentir, você olha na pele e você vê que a sua roupa está gelada, né? Então você nota que está gelado, que hoje o pessoal lá fora, do outro lugar, aqui a temperatura, ontem nós estávamos com 33 graus, hoje não passou de 23, né? 23 foi o máximo. Olha que eu dei uma saída rápida, rápido, que eu tive uma tarefa fora, mas no jejum o dia todo. Aí, semana passada, se eu não me engano, acho que foi quarta mesmo, foi quarta passada, foi a mesma coisa também nesse culto, parece que é o culto da geladeira, né, irmão? Que o pessoal deixa. Eu vou levantar um obreiro só para tomar conta disso aqui, vai ser o meu chefe de salão, ele vai ser, eu que vou escolher, esse aqui vai ser o líder de salão, tá bom? Então, voltando aqui, que é muito importante. Então, a pessoa está deixando, às vezes, a porta aberta. Aí o pastor Leandro falou, geralmente, que à noite, quando nós vamos dormir, sempre verificamos se a porta está fechada. Principalmente quem mora em casa. Mora em apartamento, você até acaba esquecendo, né? Apartamento, tudo que tem a ver quando tem portaria. Nem todo prédio tem portaria, né? Nem todo prédio. Mas principalmente quem mora em casa baixa, você tem que verificar isso. Não só isso, como verifica até a janela, se deixou a janela aberta e tudo. Então, meu irmãozinho, verifique se a porta não está aberta. A Bíblia fala uma coisa, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:31. 11:28, desculpa, eu falei 31, é 28. 1 aos Coríntios 11:28, diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que é isso? Nós temos que nos examinar, irmão, e verificar como está a nossa vida, como é que a nossa vida está. Quer dizer, se tem alguma coisa que está impedindo você de sentar na mesa com o Senhor. Se tem alguma coisa impedindo você, entenda bem, de ter comunhão realmente com Deus. Então, examine-se a si mesmo se não tem uma porta aberta na sua vida. Se você não deixou alguma coisa do diabo entrar na sua vida, a porta ficou aberta e você deixou entrar. Lá no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14... Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2, 14. Diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Repararam? Deus está falando que tem muita coisa contra essa igreja? O que ele falou? Mas poucas coisas tenho contra ti. Passa para nós, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e se prostituísse. O que é isso, pastor Jair? Tem pessoas que às vezes, você examina a vida dela, ela não tem pecado, não tem um adultério, não tem uma desonestidade, não tem nada de prática errada, mas repare uma coisa, essa pessoa, ela pode simplesmente ter no coração o que? Uma pouca coisa, começa a aceitar heresia, começa a aceitar ensinamento que não tem da palavra de Deus. Uma coisa que eu falo, não estamos aqui para combater religião de ninguém, nada, mas o povo que está debaixo da nossa autoridade tem que aprender, entenda bem. Aí as pessoas falam muito sobre isso, principalmente quando morre alguém da família, alguém próximo. Claro, comigo não teve isso, que a pessoa não é doida de falar isso comigo, mas às vezes a pessoa chega para alguém e fala assim, olha, fica tranquilo, você está aqui, mas ele está num bom lugar, ela está num bom lugar. Inclusive mandou um recado para você, mandou dizer que está bem. E você fica feliz com isso. Não, isso é errado. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Não tem comunicação com os mortos. Nem nós com eles, nem eles conosco. Não tem. Minha mãe faz 6 meses hoje. E aí minha mãe não está lá, Jaime, eu estou cuidando do meu filhinho. Mas tem gente de igreja que tem isso aí. Você está aceitando poucas coisas que está entrando, porque onde passa um boi, passa uma boiada, diziam os antigos. Um abismo chama o outro abismo. E as pessoas têm isso. Então tem gente que chega até ir, principalmente quando a pessoa está nova na fé,
ela chega até nesses lugares onde então recebem recados do morto. Não é antibíblico isso. Olha o que ele diz: tenho, porém, contra ti, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Você não tem que seguir a doutrina de ninguém, irmão. Você tem que seguir a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da palavra de Deus. E as pessoas falam, bem, já basta aqui para nós. Outros aceitam só lá dentro do coração. Vamos para o Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, bem no meio da Bíblia. Salmo 66, versículo 18. E diz assim: se eu atender a iniquidade, aonde? No meu coração, o Senhor não me ouvirá. Às vezes, quer dizer, é coisa que você não vê, mas está no coração da pessoa. Ela aceita ali um ódio, uma mágoa. Mas o que é isso? É a porta que está aberta. Lembra que a mulher fechou a porta? Que Eliseu mandou ela fechar a porta? E você deixa a porta aberta. Porque começa a aceitar esses ensinamentos que não são da palavra de Deus. Outros começam a aceitar uma mágoa, um ressentimento. Sabe, um negócio de família, a família do marido. Quer dizer, quem é a família do marido? É a cunhada, né? Às vezes é o sogro, é a sogra. Família da esposa, a mesma coisa. Família do filho, quem é a família do filho? O genro, família do genro, da nora, perdão. A família da filha, que é o genro. Essas coisas acontecem, e a pessoa vai deixando entrar, a porta está aberta. O que temos que fazer? Nos examinar. Encontramos algo, devemos tirar. Não devemos. O Provérbios, capítulo 4, depois de Salmos é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Provérbios, estou chegando lá, 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, diga, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E você não guarda. Deixa entrar uma mágoa, deixa entrar um ódio, deixa entrar um ressentimento, deixa entrar heresia. Agora nós vamos ver coisas também que são pequenas, que às vezes estão conosco e não estamos vendo. O que? O medo. Não deixe o medo entrar no seu coração. O medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. Veja o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó é antes de Salmos. Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó 3, 25. Porque o que eu temia, me veio. E o que eu receava, me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Igreja de Cristo, guarda o coração. O medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. Jó era um homem de Deus. Se você vê o capítulo 1 de Jó, Deus falando sobre o Jó, veja o que diz Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era, vamos lá pessoal, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, mas tinha medo no coração. Você não adultera, você não faz nada errado, mas deixa o medo. O que o medo é? Um espírito do diabo que entrou na sua vida. Mas pastor Jaime, eu ouvi falar que o medo faz parte da natureza humana do homem, mas nós somos recriados em Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos dá o Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7, fala assim, olha só, 2 Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Então, igreja, acorda, desperta se você não está talvez deixando entrar no seu coração um medo, não deixou entrar no coração um receio, não deixou entrar no coração uma dúvida. Vimos mais uma coisa. Outra coisa que a pessoa deixa entrar às vezes é a dúvida. Vamos para Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Diz como é que o pessoal fala lá fora, tem gente que demora a cair a ficha, né? Às vezes. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se alguns de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em terra, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando no coração,
porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Fecha essa porta. A dúvida é uma porta que está aberta para o inimigo entrar. O que é a dúvida? É você não crer que Deus realmente é poderoso para... Não sei, talvez. É dúvida. Não. Tudo posso naquele me fortalece. Então vimos, não podemos deixar entrar nada do diabo, não podemos deixar entrar, vindo sair o pecado, a mágoa, o ressentimento. Agora é claro, também às vezes tem até coisas, entenda bem, que são até físicas. Como assim, pastor Javi? Temos alguma coisa na vida, alguma coisa que é visível, que todo mundo conhece, que estamos carregando. Às vezes estamos carregando no coração, como eu falei, a mágoa. Estamos carregando o medo, estamos carregando, às vezes, um desejo errado. Está só no coração, ninguém vê. Mas tem coisa que, às vezes, é até visível, mas nós deixamos entrar. E isso atrapalha. Josué, capítulo 7. É um estudo profundo, eu estou correndo com você aqui, estou dando um resumo para você. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. O que é anátema? Coisa que Deus condena. Porque Arcã, filho de Carmi, filho de Zabedi, da tribo de Zerá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que é isso? Quando eles entraram em Jericó, eles receberam uma ordem expressa. Qual a ordem? Olha o que diz a ordem. Não tirem nada de Jericó, está tudo condenado. Esse homem chamado Acã, quando ele entrou, ele viu uma boa capa babilônica. Ele desejou, só no coração. Mas, como aquele negócio já ouviu falar, a oportunidade, né, gera aí, tá. E ele foi e apanhou a capa. Aí, já que ele pegou um abismo, chama outro, ele levou um pouquinho de ouro e de prata, escondeu na sua tenda. Josué foi para a batalha, perdeu a batalha contra Ai. Josué foi chorar com Deus. Deus, não pode, nós passamos do Jordão, o Senhor nos fez passar o Jordão, por que Deus está acontecendo, por quê? E Deus falou, Josué, versículo 10, então disse o Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não tirais o anátema do meio de vós. Tira, irmão. O que Deus condena não carrega com você, nem nos seus sentimentos que ninguém vê, coração é terra que ninguém anda, só Deus. Mas Deus vê o coração, então deixou entrar o medo, Jesus me perdoa, não vou, repreenda medo, vai embora. Deixou entrar a dúvida, vai embora. Deixou entrar a heresia, para quem chegou depois falando da heresia, a doutrina de Balaão, doutrina do José, doutrina da igreja tal, doutrina da religião tal, para com esse negócio. Não, a doutrina é a palavra de Deus, é aqui que nós temos que andar. Não deixe essas coisas entrar, elas contaminam você. Isso é sinal que a porta está aberta, então fecha essa porta. Como é que você fecha? Mandando o mal embora, aí você fecha a porta. Vamos voltar, qual é a nossa mensagem? Segundo livro de Reis, capítulo, pessoal? Capítulo 4. Vocês estão igual aquela sala de aula que está todo mundo ali, está todo mundo olhando não sei o quê. Você tem que estar ligado, senão parece que eu estou pregando para a parede. Não, você tem que participar. Quando eu falo é para chamar a sua atenção, quer ver, tem pessoa, a nossa mente é muito fértil, entendeu? Nós estamos aqui, começamos a pensar, hoje à noite tem um jogo do Corinthians, não sei mais quem, não sei o quê, falta 2 pontos, mais 3 pontos, ele pode ir para a coisa, né? E você vai, né, entendeu? Vai viajando, e às vezes tem até um caso que a pessoa pensa até na palavra, mas como na palavra de Deus? Ela começa a pensar em outra mensagem, uma mensagem está aqui, é verdade. Eu estava há muitos anos na Praça da Sé, uns 30 anos, um pouco mais de 30 anos atrás. E uma jovem senhora, ela estava sempre ia com a mãe dela. Eu estava dando uma série de mensagens sobre Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, sobre cura divina. E ela disse para a mãe dela, quer adivinhar o que o pastor já vai pregar? Ele vai começar com Isaías 53, 4 e 5, e era dito. Aí eu estou pregando e ela estava lendo a Bíblia, ela estava lendo outra coisa, não dá atenção. Bem, tempos depois, ela teve uma gastrite e teve, entenda bem, uma ferida no útero. E ela tomando aqueles remédios, antibióticos, aquele negócio todo, e a mãe dela falou assim com ela, engraçado, né, filha? E o pastor Jaime só pregava Isaías 53, 4 e 5.
que é Isaías 53:4? Sobre cura divina. Quer dizer, Deus estava preparando ela para uma luta que ia chegar, ela não estava entendendo, tem que ficar ligado. Então, quando eu chamo a César, então, segundo Reis, capítulo, aí você 4, senão você está, né? Talvez você não está, você estava desligado, sua mente não, tem que ficar ligado. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia fala, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, não tem nada a ver com o esboço não, está ali. Portanto, convém-nos atentar com mais... O que é diligência? Atenção, cuidado, entenda, para as coisas que já temos ouvido. Nós temos que prestar bem atenção naquilo que Deus está nos dando, a palavra de Deus. É como eu digo que o livro não é uma história do Pato Donald, não é uma história, entenda bem, não. Aqui é a revelação de Deus, Deus fala comigo, e Deus fala. Então, paramos aqui no versículo 5, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele trazia os vasos, e elas enchia, porque a porta foi fechada, tem que fechar a porta. 6, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai e vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Que bonito, irmão. Ela queria o quê, pessoal? Ela queria apenas pagar a dívida, não é verdade? Ela pediu ao profeta, olha, os credores estão na porta, teu servo temia a Deus, o que você pode fazer por mim? Porque eles vão levar meus filhos para serem servos. E eu não tenho nada em casa. Aí eu disse assim, mas você tem um vaso, o azeite. Opa, já tem alguma coisa. Principalmente o azeite foi multiplicado. O Eliseu deu um conselho para ela, diz assim, versículo 3, disse ele, vai, pede a ti vaso emprestado, todos os teus vinhos, vasos vazios, não poucos. Então ela pediu, ela foi inteligente, pede pouco não, pede o máximo que eu tenho, não poucos. Então o que trouxe, deu para ela pagar a dívida e viver até do resto. É o que a Bíblia diz, Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos que aprender com Deus. São esses detalhes na Bíblia. Quantas vezes você já leu essa mensagem e talvez não viu esse detalhe? Qual o detalhe? Eliseu está dizendo, você vai pedir vasos, não são poucos, não são muitos, pede muitos. Por quê? Porque Deus quer encher os vasos. Quanto vai tirar, ela vai encher. Então ela pagou a dívida, que eu queria conseguir. Não, ainda tem muito azeite aqui, profeta. Vende e vive do resto. Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Pessoal, abra a Bíblia que você vai ficar, como é que Deus vai falando com você, vai te dando. Eu estou falando para você, agora Deus está dando as mensagens. Tem um homem chamado Jabes na Bíblia, que nasceu com dores, tinha tudo para ser um fracasso na vida. Mas ele mudou, é rapidinho, 1 Crônicas 4, 9 e 10, capítulo 4, versículos 9 e 10, olha o 9. O que diz assim, e Jabes foi mais iluso que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Olha o 10. E porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, vamos lá, se me abençoares o quê? Muitíssimo, passa para nós. Amigo, Deus tem, eu não posso pedir. Eu falei quando eu era garoto, o meu pai, todo ano, o pessoal lá em casa, Natal está chegando, era a mesma coisa, era uma bola, entenda bem que até o vento levava, irmão. Aquela bola parecia de papel. O vento levava, que ele ganhava de alguma ONG que davam ali para ele, e quando não era esse negócio, eu acho que era na época do regime militar, tinha um negócio de uma cartucheira que vinha, né, com um cacetete aqui e um capacete, todo ano era a mesma coisa, eu não pedia nada daquilo, irmão, mas porque ele não tinha para dar, então ele ganhava e dava aquilo ali, era para um filho, para um outro, aquilo. Quando eu fui crescendo, eu entendi que meu pai não tinha, eu não pedia, para que eu ia pedir? Eu quero uma bicicleta, ele não tinha para dar, por que eu ia pedir? Mas Deus tem. Então você pode pedir para ele, porque ele tem para dar. Mas vamos voltar aqui à mensagem. Feche a porta, prepare o seu coração, que Deus tem muito para você. Amém? Vamos orar, fiquem de pé, por favor. Primeira oração, sempre eu faço o apelo para você que ainda não tem a certeza da salvação. É a maior bênção do Evangelho.
Todos nós vamos fechar os olhos aqui, a não ser que Cristo volte antes, que arrebate a igreja. Mas fora disso, todos nós vamos provar a morte, que é isso. Nós vamos fechar os olhos, não a morte espiritual, física. O nosso corpo vai ser sepultado ou cremado. O seu espírito vai para onde? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Basta você crer no coração que Jesus venceu o inferno e a morte. Diga para ele assim: Jesus me salva, ele vai te salvar. Quando você fechar os olhos aqui, que o seu corpo for sepultado ou cremado, o seu espírito vai para o Senhor. E não importa quem você foi, você pode ter sido até um homem mau, uma pessoa que fez muitas coisas erradas. Um homem na cruz também era mau, mas ele reconheceu Jesus. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você vai morar no céu, pode ter certeza disso. Não importa, não fica zangado do que eu faço. Você pode ter sido um criminoso, que até tirou a vida de alguém. Talvez a família da vítima nunca vai te perdoar. Deus faz de você uma nova criatura. Você vai morar no céu. Jesus quer que você vá morar no céu. Pastor Jaime, não dá para entender isso. A Bíblia diz que Ele quer que todo homem seja salvo. Eu falei esse dia, até o homem bomba, Deus quer que ele seja salvo. É só ele se arrepender, antes de explodir a bomba em cima dos outros lá. Deus quer salvar todos. Aceite a salvação. Aceite a vida eterna.